Fala pessoal, muito boa noite a todos, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama Research e hoje vamos dar início a mais um 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, no vídeo de hoje vamos dar uma passada rápida do que aconteceu, né? A gente vê, por exemplo, os mercados aí final de ano, dezembro, ele tende a ser um pouco mais devagar, tá pessoal? Não deve ter tanta volatilidade assim. Hoje a gente viu, por exemplo, o nosso principal índice Bovespa subir no dia de hoje, né? Mas tivemos aí poucas notícias, por exemplo, que impactaram aí o mercado, né? Que movimentaram tanto o preço assim. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui com vocês aqui para a gente mostrar o nosso panorama aí, nosso fechamento de mercado que a gente sempre traz aí para vocês, né? A gente vê, por exemplo, o Ibovespa subindo no dia de hoje na casa dos 110, 188 mil pontos, né? Valorizando cerca de 0,72% só hoje, né? O dólar, a gente vê, por exemplo, na contramão, o dólar caindo, por exemplo, cerca de 0,98%. Os DIs também fecharam em queda, os juros futuros, né, que são os DIs de 2026 caiu cerca de 0,27%, de 2025 caiu 0,42% e de 2024 0,54%. Lá fora, nos Estados Unidos, a gente teve mais um dia, mais um pregão negativo, né? Dow Jones caindo cerca de 1,03%, aí, o S&P caindo 1,44%, a Nasdaq caindo 2%. Né? Os destaques da alta a gente tem a Eco Rodovias, a Ecor 3 subindo 6,5%, a loja Renner, após também cair bastante aí nos últimos dias, a gente acompanhou a loja Renner tendo uma queda muito forte, né? Nos últimos dias aí, hoje subiu aí cerca de 5%. Logo depois a gente tem a IRBR, né, que subiu 4,55%, a Gol que subiu 4,10%, e a CCRO que subiu 4,08% aí, como os principais destaques aí. Tivemos outras ações aqui também, mas esses foram os principais, as maiores altas aí, os destaques das maiores altas para o dia de hoje. Bom, por outro lado, no lado da baixa a gente tem a Sabesp que caiu 4,49% negativo, né? Uma queda um pouco mais acentuada aí, né, da Sabesp. A gente tem a Prio também que caiu 3,83%, a 3R que caiu 3,55%, a Cash 3 que caiu 3,42% e a BIF que caiu 3,21% aí. São os principais destaques negativos para o dia de hoje. Tipo, por exemplo, a Prio, a 3R aí também fechando negativo, caindo um pouco mais. Justamente porque eu vou mostrar para vocês logo em breve aí, na próxima página, né, onde a gente tem, por exemplo, o petróleo caindo forte no dia de hoje. Os volumes aqui em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Sabesp negociando 1,93 vezes a sua média de 20, a Lojas Renner negociando 1,9, a Positivo 1,76, a Ipera 1,64, a Cielo 1,63 vezes a sua média de 20, né? Então temos mais um dia aí o pregão um pouco mais tímido, podemos dizer assim, em questão de volume, né? Aqui no IFIX a gente vê o IFIX em queda, caindo cerca de 0,24%, né? O destaque aqui do XPCI 11 que subiu 3,22%, mas no lado negativo a gente teve outros também que caiu um pouco mais, o GTWR11 que caiu 3%, e o LVBI11 que caiu 2,13% no dia de hoje. De os ETFs a gente tem o MAT B11 que subiu 2,18% e o BOV V11 que subiu 1,02%. As BDRs a gente tem a M1 LC34 que subiu 8,88%, a G1 SK34 que subiu 8,80%, né? E nas commodities aí a gente tem o destaque minério de ferro que subiu 1,60% hoje, a soja que subiu 1,21%, e o destaque mais negativo é o petróleo Brent que caiu 3,79% no dia de hoje. Bom, como a gente comentou mais cedo, a gente até postou também no nosso Instagram, né? Então se você não segue aí a gente lá no Instagram, já clica aí nos links aqui embaixo, já procura lá também Valorama lá no Instagram que você vai achar a nossa página, né? A gente comentou lá que realmente por aumento das tensões aí lá na Europa, né? A gente vê, por exemplo, o petróleo Brent sentindo bastante aí no dia de hoje, e a gente vê, por exemplo, as principais ações do setor caindo forte, como por exemplo a 3R e a Prio ali também, que tiveram um destaque negativo para o dia de hoje, tá pessoal? Bom, trazer aqui os destaques dos investidores estrangeiros para hoje, né, para o mês aí de dezembro, que iniciou, praticamente a gente está no terceiro, deixa eu só confirmar aqui, 1, 2, 3, quarto dia aí de pregão, né, de dezembro. A gente vê, por exemplo, o fluxo de capital estrangeiro. Entrou capital estrangeiro no dia 2 de dezembro, aí, entrou 1,228 bilhões de reais aqui na nossa bolsa, tá? Lá no dia 2 de dezembro, no dia 2 foi se eu não me engano, foi na sexta-feira, né? Um dia aí praticamente que a gente teve um mercado
Se a gente for observar aqui na sexta-feira, foi um mercado de alta, né? Tivemos o Ibovespa reagindo aí e os investidores aí estrangeiros entrando com um capital de 1,228 bilhões lá na sexta-feira. Bom, se a gente for observar aí, a gente vê, por exemplo, o saldo aqui do investidor estrangeiro para dezembro, né? A gente vê que os investidores estrangeiros estão meio que na contramão dos institucionais, né? A pessoa física ainda não se portou ainda no mercado. A gente vê, por exemplo, no mês de dezembro, só tivemos 92,7 milhões aí de fluxo de capital aí da pessoa física, né? Os institucionais, por outro lado, venderam um pouco mais, institucional aí ficando praticamente 2,184 bilhões em negativo de fluxo de capital aí no mês, né? Negativo. Então eles venderam aí praticamente nesses 4 pregões aí, estão negativo, né? Na verdade, não foram nem 4 pregões, tá, pessoal? Isso aqui é só do dia 1º até o dia 2, então foi apenas 2 dias, né? Então 2 dias aí, a gente vê os institucionais aí vendidos praticamente 2 bilhões aí, né, de fluxo, e os estrangeiros na contramão aí, praticamente comprando 2,77, aqui tá milhões aqui, mas peço até perdão, tá, pessoal? É bilhões, né? 2 bilhões aí de capital estrangeiro no mês. As instituições financeiras praticamente estava aqui na região dos 11 milhões aí de saldo negativo, e os outros aqui com um saldo de 56,4 milhões aí de saldo no mês, né? Passando para o gráfico, a gente tem aí, por exemplo, o Ibovespa, como eu mostrei aqui para vocês, tá, pessoal? O estrangeiro entrou forte aí no dia 2, a gente vê, por exemplo, um mercado bastante volátil aí lá na sexta-feira, né? Tivemos, por exemplo, fazendo máximas aqui na casa dos 113 mil e fazendo mínima na casa dos 110. Praticamente nesse dia aqui o Ibovespa variou cerca de 3 mil pontos, né? Foi exatamente no dia do payroll que saiu aí a notícia lá na sexta-feira, né? Que mexeu bastante os mercados. Se a gente for observar, aqui, por exemplo, o Ibovespa segue consolidado, né? Segue consolidado aqui tentando se manter acima dessa média de 9, está tentando romper, mas não está conseguindo. Ontem, por exemplo, ele fechou em queda, né? Tivemos uma queda de aproximadamente 2,20%. Hoje ele já fechou aí na casa do 0,72, justo aí com a notícia da PEC, que saiu aí praticamente no final do dia, né? Onde a gente viu o Ibovespa virando para cima, virando para o positivo. Se a gente for alterar aqui, por exemplo, o gráfico de 60 minutos, o gráfico de 1 hora, a gente vê que até que desde lá da abertura, né, a gente viu o Ibovespa abriu em alta, né, depois devolveu aí, estava praticamente na estabilidade, e quando saiu a notícia ali por volta das 5 horas ali da PEC, a gente vê, por exemplo, o Ibovespa virando, né, e ficando positivo aí na casa do 0,72%. No caso do dólar, a gente vê o dólar aí também estava bem que próximo da sua estabilidade, aí, negociando bem próximo da sua estabilidade. Na verdade, o dólar estava em queda durante o dia, né? Estava retomando aqui na casa do ajuste, a fechar aqui, por exemplo, esse gap aqui do dia anterior, né? Tava quase se aproximando, e quando deu aí, por exemplo, às 5 horas da tarde, o dólar virou para queda, forte queda aí, caiu 36 pontos e agora fechou na casa dos 5,27, né? Se a gente for observar aí o nosso gráfico semanal do dólar, né? Ele fez aqui o pullback na média de 9, fez o pullback também na linha de tendência de baixa, de tendência de alta, peço perdão, que foi rompida aí. E o dólar segue mais uma vez negociando nessa região. Pessoal, eu acredito, tá? A gente comenta muito aqui na nossa casa de análise, o dólar está realmente numa região de consolidação desde agosto, né? E pode ser aí que até esse final de ano a gente tem pouca volatilidade, poucas pessoas negociando no mercado, né? Então é bem provável que o dólar possa encerrar dentro desse range aí, né? Dentro dos 5,30 e os 5,15, né? A gente vê, por exemplo, um dólar bastante, como podemos dizer assim, conservador não seria a palavra correta, mas mais consolidado, né? Ficou mais negociando dentro dessas duas regiões aí, entre os 5,30 e 5,15 ali. Chegou a 5,40, 5,50, mas depois na próxima semana retomou novamente a negociar dentro desse range. E na minha opinião aí, deve ficar nessa região até o final do ano, tá, pessoal? Apesar de dezembro ter acabado de iniciar aí, a gente vê, por exemplo, um dólar um pouco mais fraco e mais preguiçoso para tentar subir acima aí dos 5,40, né? E um pouco mais otimista aí para não deixar cair para baixo dos 5,15. Então a gente vê que foram várias tentativas. Esse aqui é um gráfico semanal, né? Foram várias semanas que ele tentava romper, a gente comentava aqui que estava consolidado.
semana das eleições, por exemplo, ele despencou, na semana seguinte ele disparou para cima. Então, assim, a gente vê aí essa grande indecisão do dólar, né, desde agosto lá, que foi praticamente no cenário ali, já se comentava de política, já tinha ali as questões econômicas ali, né, as pesquisas, enfim. Então, desde lá de agosto ali que a gente vê essa consolidação no dólar. O Bovespa, por outro lado, tá, pessoal, a gente comentou, por exemplo, a gente comentou desse fundo que ele poderia reverter, né, era uma região importantíssima de preço que ele não rompeu essa região aí para baixo com volume suficiente para manter a tendência, então ele reverteu e virou para cima. E o Ibovespa também não está diferente, tá, pessoal? Se a gente for observar aqui, por exemplo, na segunda semana de agosto, praticamente a gente vê que o Ibovespa está consolidado, né? Teve semanas que ele subiu, teve semanas que ele caiu aí, mas no final das contas está entre esse range aí, por exemplo, 106 mil pontos aqui, 107 até os 120 mil, né, que era exatamente o seu topo mais esperado do nosso índice Bovespa. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu queria trazer aqui para vocês, né? Só alterar aqui novamente aqui o gráfico para vocês. Estava esquecendo de compartilhar o gráfico, peço perdão, né? Então, essa é a consolidação que a gente tem do Ibovespa e essa é a consolidação que a gente tem do dólar aí, que está bastante aí nessa região, né? Desde agosto. E acredito aí que até o final do ano aí, o mercado deve ficar um pouco lateral aí, né? E aguardar aí as notícias aí para 2023, né? A gente vai ter aí transição para o novo governo, a gente está tendo várias notícias aí e vamos ver como é que o mercado vai reagir a esse tanto de informação e esse tanto aí de expectativa entre os investidores, tá bom? Bom, pessoal, me despeço por aqui então. Um grande abraço a todos aí, tenham uma excelente noite. Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar o vídeo, que é muito importante pra gente. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.